Olá pessoal, você que se liga no canal Sertão da Caraú, hoje mais um programa aqui pelo canal. Quero agradecer a vocês, a Deus. Em primeiro lugar, pessoal, obrigado mais uma vez pela força, viu? Deixa o joinha, compartilha. Você que quer apoiar o canal, tem um Pix também aí do canal, tá beleza? E hoje estamos com ela, né? Hoje vamos falar um pouco aqui hoje, conversar com ela, doutora Tainara Farias, psicóloga, a primeira psicóloga que já bateu um bate-papo com ela no canal. Então, doutora, seja bem-vinda ao canal Sertão da Caraú. Obrigada, é uma enorme satisfação hoje estar conversando com vocês. Para mim foi um prazer receber esse convite e que a nossa conversa seja bastante produtiva. Coisa boa. Doutora, de onde você é? Tamborilense? Fala um pouco da sua história. Sou tamborilense, sou da zona rural de Tamboril, lá da localidade de São Francisco, no distrito de Oliveiras. Filha de professora, o nome da minha mãe é Mara, atua também lá no distrito como professora da Escola Francisco Lúcio. E meu pai é Edgar, né? Então eu venho de lá, tenho essa origem tamborilense, né? Criada na zona rural, no sertão. Sertão. Você terminou os estudos, foi lá, aqui em Tamboril, foi? Eu estudei o ensino fundamental lá. E aí, no ensino fundamental 2, minha madrinha, Jaqueline Vale, né, me convidou para vir morar aqui em Tamboril com ela, né, aqui onde eu estudava na escola particular. Na época o nome era Educandário Pequeno Príncipe. E aí eu fiz o meu ensino fundamental e no ensino médio, né, meu pai viu a necessidade de eu estudar em Sobral, porque na época que a gente não tinha escola profissionalizante, era muito difícil o acesso à universidade, né? A gente não tinha esses programas sociais de FIES, de ProUni. E aí, para o trabalhador, né, pagar uma mensalidade, né, na faculdade, era realmente bem caro, bem inviável. E passar na universidade pública era uma realidade que a gente não via com fácil acesso. E aí meu pai disse, não, vamos investir no seu ensino médio, né? Faça um ensino médio de qualidade, bem feito, para que você possa alcançar uma vaga na universidade pública. E aí eu fui para Sobral, morei com amigos, né? Assim, pessoas que me acolheram muito bem, né? A doutora Nayane Mendes, que hoje ela é dentista, que é também lá de Oliveiras, o Renê, a Elaine. E aí eles me acolheram muito bem em Sobral, né? Me ajudaram. E eu fui com apenas 14 anos para lá, fiz uma prova. Primeiro eu estudei no colégio de Freira, Colégio Santana, eu fiz o primeiro ano lá, e aí eu consegui boas notas, e aí eu fiz uma prova e entrei no Colégio Farias Brito, né? Eu consegui uma bolsa de 50%, né? Através dessa prova, e aí eu fui para uma turma avançada, né, que focava bem na questão. Nessa época estava iniciando essa questão do Enem, né, do SISU, e aí onde o meu foco era passar na universidade pública. Certo. Aqui em Crateús, na época, não tinha assim, nenhum curso de psicologia, nem uma área que eu me interessasse, tinha mais licenciatura. E aí por isso que eu, né, fiz esse movimento para tentar alcançar. Na época que eu terminei o ensino médio, lá no Farias Brito, as universidades estavam enfrentando uma greve. E assim, meu objetivo era passar na UFC de Sobral. Certo. E aí, no momento que estava atravessando essa greve, né, eu meio que me descuidei ali um pouco. E aí eu recebi uma ligação de uma amiga. Tainara, parabéns, você passou em psicologia no UFC? Eu disse, eu? Aí ela, sim, tu não foi não fazer tua matrícula? E aí eu disse, não estava sabendo. Aí ela, como assim, tu perdeu tua vaga? Nossa, eu fiquei muito triste. Eu disse, não, era a faculdade do meu sonho, como é que pode? E aí eu já sabia que eu queria psicologia. Sim. E aí eu disse, fiquei muito triste, mas entreguei nas mãos de Deus. Não, seja o que Deus quiser. E aí, uns dias depois, eu tinha me inscrito também para a Universidade Federal de Campina Grande. E aí eu passei. Aí eu fiquei muito feliz, aí eu comuniquei psicologia, aí eu comuniquei para os meus pais e tal. Quando eu entrei em contato com a faculdade, aí a moça disse, não, você passou, mas você não inicia agora, você é da turma do meio do ano. Aí eu, fiquei triste, não acredito e tal, vou ter que esperar mais um tempo.
E aí, né, continuei meus trabalhos. Na época comecei a trabalhar lá em Sobral, né? E aí, quando foi depois... Você trabalhava e estudava, né? Isso. Aí, quando foi depois... Já cheguei a iniciar psicologia na Faculdade Luciano Feijão, né? Porque eu queria muito psicologia, eu queria iniciar, eu tinha essa ansiedade, não queria perder tempo, né? Não queria esperar. E aí, abri o SISU do meio do ano, né? E aí, o lugar mais perto que tinha era Parnaíba, Piauí. Eu voltei pra lá, mas assim, eu já tava tão frustrada devido, né, eu ter perdido uma chamada, a outra não ter iniciado, e aí essa confusão de greve, a gente fica assim, sai, né, na esperança de entrar logo, de cursar logo, e aí eu tava meio frustrada, mas coloquei. Eu sei. E aí deu certo. Demora e aí eu muito, fiquei... Demora? Oi? A faculdade demora muito a fazer? 5 anos. 5 anos? Psicologia? Psicologia são 5 anos. E aí eu fiquei muito feliz, aí pai, consegui passar, não sei o que. Eu disse, não, mas nem conte pra ninguém, ainda não, deixa logo dar certo, deixa eu ir fazer a matrícula, porque aquela ansiedade com greve, com tudo. E aí, assim, eu acredito que Deus faz as coisas tão perfeitas que tudo foi se encaixando, porque eu tava trabalhando e uma colega minha disse assim, Tainara, eu vou precisar passar uns dias fora, você tira os meus dias, eu tiro. E aí eu passei 1 mês trabalhando, de segunda a segunda, sem ter uma folga. Sim. E aí, justamente, eu tirei uma folga de 1 semana que caiu nos dias que eu tinha que fazer a matrícula lá em Parnaíba. Eu agradeci tanto, eu disse, como Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque tudo se encaixou. E nessa semana que eu precisava ir até lá, eu precisava ir até Parnaíba, né, entregar minha documentação e manifestar interesse na vaga. Sim. E aí meu pai foi comigo, né, a gente fez a matrícula, aí eu voltei tão feliz, e aí eu já voltei pro trabalho dizendo, ó, passei e eu vou ter que sair, aí a mulher ficou muito triste, né, a pessoa com quem eu trabalhava, assim, até brincou, tu vai, não sei o que, eu vou porque assim, a universidade pública era meu sonho. Você trabalhava em quê antes? Eu trabalhava numa loja, no shopping, lá de Sobral, foi esse período que eu saí do ensino médio, né, e eu tava aguardando, e aí por todo, né, assim, ter que custear as despesas e tudo, então eu vi essa oportunidade, né, de emprego e eu disse, eu vou para ajudar nas despesas, e foi uma experiência muito boa, porque a gente, né, consegue ter uma bagagem maior, e aí a gente lidar com as dificuldades de trabalhar, estudar. E aí quando eu fui para Parnaíba, lá era integral, manhã e tarde, certo. Aí eu só estudava. Fui para morar com uma amiga, essa amiga que eu conhecia a irmã dela, mas não conhecia ela. E aí minha mãe brincava, e tu vai morar lá com quem? Não sei o quê. E eu disse, não, Deus dá um jeito. Eu sempre fui assim. Você sempre foi disposta. Eu acho que quando a gente quer, eu acho que Deus ajuda. Verdade. E acontece. Deus na frente de tudo. Sim, e meu pai me dizia muito assim, porque na época que eu morei em Sobral, a gente vivia meio que uma instabilidade financeira por conta que meu pai trabalhava em uma empresa, essa empresa às vezes atrasava o salário e aí causava todo um transtorno. E aí meu pai sempre dizia pra mim, Tainara, tu vai me dar abençoada, porque eu posso estar sem dinheiro, mas na hora que é pra pagar tuas coisas, teu colégio, o dinheiro aparece. Alguém me paga, alguém me contrata pra fazer alguma viagem, alguma coisa, e aí eu sempre mantinha aquilo na mente, né? Eu digo, realmente, Deus abençoa e vai dando certo. E tudo na minha vida foi assim, né? Assim, Deus ia abençoando e ia acontecendo. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente querer e ter fé, né? Verdade. Que Deus vai abençoando. E aí, eu fiz minha matrícula, eu não sabia onde ia morar. Tinha um tempo até começar as aulas, porque a faculdade estava de greve. E aí, nesse tempo, eu tinha que arranjar alguma coisa, né? Tem uma pessoa daqui de Tamboril que mora lá, que é o seu João Leite, né? Ele é tio aqui do Fabiano, da Betânia. E ele é uma pessoa maravilhosa, também me acolheu, era a única pessoa que eu conhecia. E você colocando as pessoas tudo no cantinho, certo? Tudo no cantinho. E aí ele fez esse acolhimento e tal, mas eu ainda não tinha com quem morar. E eu em casa, e a minha mãe dizia, sim, tu não tá preocupada não? Aí eu disse, tô não, Deus vai abençoar. E aí eu recebo uma ligação de uma amiga, eu fiquei sabendo que tu passou, vai morar em Parnaíba e tal. Eu disse, Marcela, tu já sabe com quem morar? Eu disse, eu não. Aí ela, pois mulher, tem uma amiga minha, que a irmã dela mora lá, e a pessoa com quem ela morava vai embora. E ela tá louquinha sem saber com quem morar. Eu digo, pois diga que eu vou.
Aí minha mãe, mas tu nem conhece. Eu digo, mas vai dar certo. Se apareceu, se Deus colocou, vai dar certo. E aí a gente se falou por telefone e tal, combinamos tudo. E o dia que eu fui, já foi pra morar. Ou seja, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. E aí uma pessoa abençoada com quem eu morei até a gente se formar. Ela se formou um pouco antes que eu, mas a gente assim se deu muito bem, foi tudo em paz. O lugar que eu morava era perto da faculdade, que era o lugar que ela que arranjou. E aí foi muito bom. Assim, foi realmente, a gente sabe quando, né, as portas vão se abrindo e vai dando certo. Você se formou na Parnaíba? Parnaíba. Piauí. Estado do Piauí, né, na Universidade Federal do Piauí. Sou formada por lá. E aí eu morei 5 anos lá. Não tinha como vir aqui dentro? Tava os pais, não? Eu só vinha ou feriado prolongado, tipo Semana Santa, ou férias, porque era bem distante. E assim, não é nem tanto também a distância, era que pra vir, pra pegar ônibus, era bem complicado. Tinha que vir pra Tianguá, de Tianguá eu pegava outra até Sucesso, e meu pai me pegava sempre em Sucesso. Sempre pra ir me pegar e me deixar, ele ia até Sucesso. Eu sei. Mas assim, é um estado que eu tenho um carinho enorme, porque as pessoas lá são muito acolhedoras. Fez muita amizade, né? Muito. E lá, assim, as pessoas são simples, né, acolhedoras. Então, lá é litoral. Então, férias, feriado, a cidade enchia de gente. Então, fiz muitas amizades. Tenho amizades que eu cultivo até hoje. Né? Conheci outras colegas aqui do Ceará também, né, que moram na região da Serra. E até hoje eu tenho muito carinho. E assim, quando eu terminei a faculdade, eu fiquei naquela, e agora? O que eu vou fazer? Minha professora diz, Tainara, por que você não inicia o mestrado? E eu fiquei, né, bem balançada. Só que, na época, meu avô adoeceu. Né, e ele ficou num estado bem delicado e tal. E eu fiquei naquela coisa. Eu saí tão cedo de casa, com 14 anos. Eu não tinha nem... O meu contato com as minhas irmãs era mais, assim, parecia de primos, né? Pessoas distantes, assim, mais distantes. Aí eu disse, não, eu acho que tá na hora, assim, de eu voltar um pouco para eu viver essa questão da família. Quando eu parei de morar com os meus pais, eu tinha 10 anos de idade, né? Então, muito cedo. Qual foi o ano, mais ou menos? Eita, não lembro. 2009, acho que eu vim morar aqui, em Tamboril. E que eu fui morar em Sobral... Acho que foi 2011, 2012. Não lembro bem a um certo ano. E aí, eu tinha essa necessidade de ter esse contato. Então, às vezes, eu tinha muita saudade, né? Quando tinha um aniversário, muito cedo. Tinha um aniversário, tinha algo... Minha família é muito, assim, festiva. Então, assim, dia de domingo, todo mundo vai pra minha casa. Meus pais gostam muito de receber as pessoas. Eu sei. E aí eu ficava, né, naquela saudade. Às vezes meu pai mandava uma foto, olha, a gente tá aqui comendo um churrasco. E eu lá, não acredito. Eu lembro uma história curiosa, né, que eu tava um dia de domingo lá, triste porque eu queria estar aqui. Tava todo mundo, né, comendo uma carne e tal lá em casa. Aí meu pai disse assim, ficou com pena, né? Vou botar aqui um dinheiro pra você ir num restaurante bom, pra você comer também. Aí, quando eu saquei o dinheiro, o gás acabou. Aí eu sorri, eu digo, pai, pobre não tem sorte. Eu tive que pegar o dinheiro, usar e comprar o gás porque tinha acabado. Aí ele sorriu, brincou muito. E aí era assim, as coisas vão acontecendo, a gente vai passando, vai vencendo e vai dando certo. Tudo deu certo, né? Deu certo. Aí eu me formei e pude retornar aqui para trabalhar aqui e eu fiquei muito feliz. Fico muito feliz de estar perto da minha família, né, de ter recebido essa oportunidade de trabalhar aqui no município. Atualmente eu estou trabalhando como psicóloga no Hospital Municipal de Tamboril. Também atuo de forma clínica, né, particular, e na Procuradoria da Mulher, na Câmara Municipal de Tamboril, eu atendo vítimas de violência doméstica, né, mulheres que sofrem violência, e a gente faz esse acolhimento e essa orientação dessas vítimas. Pessoal, estamos aqui com a doutora Tainara, né? Falando aqui um pouco da história dela. Então, doutora, me explica para nós aqui, como foi que você escolheu essa profissão, psicologia? Olha, lá em Sobral, desde muito cedo, eu ouvia falar sobre um autor que é Freud.
Eu fui ler um pouquinho sobre ele para entender, né, o que ele dizia, e aí ele estudava o comportamento das pessoas, né, os sonhos, todos esses materiais, e eu fiquei muito curiosa. E eu vi que no curso de psicologia as pessoas estudavam sobre o comportamento, entender como as pessoas agiam, como viviam, e eu fiquei muito interessada e decidi cursar psicologia. A minha turma, lá no Farias Brito, era uma turma avançada, e assim, todo mundo queria medicina. E aí as meninas ficavam, mas por que tu quer psicologia? Eu disse, não, é porque eu fiquei curiosa e eu quero saber mais sobre essa profissão. E eu vi uma oportunidade, então eu fui para essa área. O desejo era ser isso aí? Né? Era. Ah, tá certo. Vamos falar um pouco aí, você sabe muito bem que você já trabalha nessa área há muito tempo, um pouco da ansiedade, depressão. Como é que você está com esse problema hoje? Bom, a ansiedade, ela é uma emoção, né? Assim como a alegria. Como é que começa a ansiedade no ser humano? Pronto. Primeiramente, a gente tem que compreender que ela é uma emoção. Igual existe raiva, tristeza, alegria, a ansiedade é uma emoção. O que é que significa? Que todos nós temos ansiedade. E ela é até positiva, porque, por exemplo, se eu tenho um pouco de ansiedade, eu me preparo para aquela prova que vai ter, para aquele evento, eu procuro me organizar. Só que, quando é que ela se torna um problema, né? Um transtorno? Quando ela é tão grande que ela me atrapalha. Por exemplo, quando eu não consigo dormir, quando eu não consigo comer. E a ansiedade, ela é muito voltada para o futuro. E se tal coisa aparecer, se tal coisa acontecer. Eu costumo dar esse exemplo, né, para explicar qual é a diferença da ansiedade e do medo. Se eu tenho medo de cachorro, e aqui aparecer um cachorro, aí eu fico, ele pode me morder, tá aqui o cachorro. A ansiedade é o medo do cachorro aparecer. Eu não vou, porque vai que aparece um cachorro e ele me morde, né? Vai ter uma prova, eu não vou fazer, vai que eu não passo. É um pensamento negativo, né? Justamente, é antecipando o futuro, né? Aquele pensamento de que, será que tal coisa vai acontecer? Tem muita partícula se tal coisa acontecer. Só que nem sempre isso vai ser verdade, né? Às vezes, os nossos pensamentos, nem sempre, eles realmente acontecem, né? Mas aí acaba ocasionando sintomas no corpo. E a gente pode perceber, por exemplo, palpitação, tremores, taquicardia, né? Então, assim, a ansiedade, ela produz esses sintomas físicos no corpo. Eu sei. Então, a nossa mente e o nosso corpo, eles são muito conectados. Perceba que quando você tem muita preocupação, às vezes dá dor de cabeça. Assim, é uma forma do corpo se comunicar, né? Algo não está bem. E aí vai acontecendo dessa forma, essa comunicação vai produzindo sintomas no corpo. Então, muitas vezes o paciente chega até nós, não é falando, eu tenho ansiedade. Ele chega falando, eu não consigo dormir, né? Ou, eu sinto uma dor no peito, uma falta de ar. E aí, fazendo a investigação, né? O que é que leva a ter ansiedade? O estilo de vida, as relações, às vezes a pessoa está passando por alguma situação difícil. Certo. Então, por que a gente chama de transtorno? Porque são um conjunto de fatores, né? São vários hábitos que vai gerando, né, essa emoção, fazer com que ela fique tão forte a ponto de você não conseguir controlar algumas coisas da sua vida, né? E acaba interferindo negativamente. Tem momentos que a pessoa passa por vida sentimental, financeira, todas as áreas, chega a esse ponto, né? Sim. Se preocupa. Às vezes alguma situação, né? Às vezes você passou por algum acidente, às vezes questão financeira, não tá bem no trabalho, ou houve alguma situação difícil com a família, ou na relação amorosa. Então, assim, isso pode ser um conjunto de fatores. Eu sei. Né? Então, às vezes a pessoa sabe identificar, não, aconteceu isso e eu tô me deixando ansiosa. E às vezes a pessoa, não, eu estou sentindo isso, mas eu não consigo identificar. E aí, dentro desse trabalho, na psicoterapia, nas sessões que a gente vai conversando e identificando quais são esses gatilhos, né, que vai ocasionando a ansiedade. Eu sei. E como é que vocês, quando chega um paciente, assim, que chega com esse começo aqui,
como é que você passa a condução? A condução. Pronto, primeiro a gente faz uma anamnese, né, que é entender a história de vida desse paciente. Então, assim, eu tenho que considerar tudo que ele está me trazendo, né? Quem é ele, com quem ele vive, se já passou por alguma situação, e ele sempre vai relatando. Então, assim, de acordo com o que ele for me trazendo, né, que a gente vai desenvolvendo técnicas comportamentais para ele entender aquela emoção e lidar com ela, né? Porque, assim, a base também da condução do tratamento é o autoconhecimento. Certo. Então, assim, não adianta só eu indicar o que é melhor para a pessoa. Ela também, é como se a gente facilitasse o caminho desse autoconhecimento. Através do diálogo, né? A gente tem algumas técnicas de relaxamento, né, que vai ajudar a pessoa no momento de crise. Mas, assim, o ideal é ela se conhecer, entender quais são esses gatilhos, o que é que está despertando essas emoções, a saúde dos pensamentos, porque, assim, como é que funciona o nosso modelo cognitivo? Baseado na teoria comportamental, né, que vai explicar que nós passamos por situações que desencadeiam pensamentos, que desencadeiam emoções e comportamentos. Então, assim, tá tudo interligado. Então, o que eu penso está diretamente ligado ao que eu sinto. E por isso que nessa conversa, né, no meio da psicoterapia, a gente vai compreender quais são os pensamentos que essa pessoa está tendo que está fazendo desencadear essa emoção tão forte, né? Que pode ser ansiedade, ou pode ser raiva, pode ser outra emoção. Para entender como é que ela está se comportando. Entende? Que é tudo interligado. Aí como é que chega o caso do paciente usar o remédio? Pronto. A gente tem uma parceria muito bacana com a psiquiatria. O que é o psiquiatra? É um médico que fez uma residência em psiquiatria, né, que vai estudar os transtornos e essa interação medicamentosa que vai existir. Então, esses medicamentos vão atuar na atividade cerebral desse paciente e é uma combinação, né? Porque assim, o remédio, se eu estou sem dormir, por exemplo, o remédio ele vai me ajudar a dormir melhor, né? Mas eu preciso fazer uma mudança nos meus hábitos, né, na minha rotina. Então, assim, às vezes o paciente chega, eu acho que essa medicação que eu tô tomando não tá servindo. Não tá servindo, mas vamos lá. Você modificou alguma coisa na sua vida? Você tá fazendo uma atividade física? Você tá tendo comportamentos de autocuidado? Tudo isso é importante. Então, a pessoa que ela só toma o remédio não vai resolver a vida dela, né? Ela precisa entender. Tem que ter a parte dela também, né? Tem que ter a parte dela. Então, assim, o tratamento, eu acho que é 70% ou a 80%, a pessoa tem que fazer a parte dela. Então, eu posso ir ao melhor psiquiatra, eu posso ir ao melhor psicólogo, mas se eu não fizer a minha parte, realmente vai ser difícil ter melhorias aí na saúde mental. Então, assim, imagine só uma situação que você está vivendo um relacionamento tóxico, conflituoso, e aí você fica mal, e aí você vai ao psiquiatra, aí ele, doutor, não estou conseguindo dormir e tal, ele vai e passa uma medicação. E aí, mas você continua dentro daquela relação. Você não faz uma atividade física, você não está se alimentando bem, e aí perceba que vai continuar, né? A problemática vai ser a mesma. Aí o paciente às vezes chega, não, mas esse remédio não está servindo. Certo, mas você precisa fazer mudanças na sua vida, né? Você precisa se cuidar, precisa trabalhar pontos da sua autoestima, para que tudo, né, volte a fluir. Então, saúde mental é isso, é um conjunto de fatores, é algo bem amplo. E eu costumo muito falar assim, dar esse exemplo. No município existem várias secretarias, né? Meio ambiente, cultura, educação, saúde. E tudo isso é pensado e tem um propósito. Eu sei. Por que nós precisamos de momentos de lazer? Isso também interfere na nossa saúde, né? Por que a gente precisa de apoio cultural? Por que a gente precisa do meio ambiente? Será que uma pessoa que está num ambiente que tem esgoto, que tem poluição, ela vai ser saudável? Não. Claro que não, né? Não. Então, por isso eu costumo dar um exemplo. A nossa vida é a mesma coisa. Ela precisa desses fatores, né? Precisa de lazer, né? Precisa de um ambiente favorável para que ela possa desenvolver suas potencialidades.
Então, assim, precisa do mínimo de estrutura, digamos assim, saudável para poder ficar bem. Então, o conceito de saúde, ele é muito amplo. Ele envolve muitos fatores. Que aí o lance da vida, né, é equilibrar tudo isso. Então, assim, nós temos vários pilares, né? Nós temos nossa vida espiritual, que é muito importante também. Então, nós temos nosso trabalho, a nossa família, os relacionamentos amorosos, os nossos autocuidados. Então, tudo isso sustenta aqui. Às vezes, um pilar está mais enfraquecido, mas o outro está forte, então sustenta. Então, assim, nós temos que equilibrando esses pilares no nosso dia a dia, na nossa rotina. Às vezes um enfraquece, mas o outro que está mais forte sustenta. E a gente vai tendo esse equilíbrio. A questão que você falou da saúde espiritual também é muito importante. Porque quando a pessoa está passando um problema desse, tem que ter primeiramente fé em Deus, né? Vai vencer, passar por esse problema, procurar também o psicólogo e ajuda o psicólogo, a ajuda de Deus, tudo. E a dele, são 3 pessoas se ajudando, Sim. né? Nessa parte, eu gosto sempre de trazer um exemplo que eu vivenciei. Já quando eu estava finalizando a faculdade, eu me inscrevi para um estágio, um estágio e vivências, que ele é do Ministério da Saúde, né? E aí a gente passou 10 dias em imersão. Eu brincava que era tipo o Big Brother da saúde. Sim. Então, assim, ficavam vários profissionais. Era medicina, farmácia, fisioterapia, nutrição, serviço social, psicologia. Eram várias áreas, uma turma de várias áreas, estudando o funcionamento do SUS. Aí a gente fez lá em Juazeiro do Norte. Era Crato, Juazeiro e Barbalha. A gente ficou esse tempo lá com vários professores e alunos de várias áreas discutindo saúde. Discutindo como é que o SUS dava conta de todas essas esferas. E uma dessas discussões foi a questão da espiritualidade. Como que a espiritualidade ajuda no processo de saúde e doença de cada paciente. E lá no Juazeiro tem uma religiosidade, né, muito grande, né, por conta do Padre Cícero. Então, a gente foi até o horto, estudar como é que essas pessoas pagavam promessas, né, como é que funcionava a fé dessas pessoas. E, em contrapartida, lá também é muito forte as religiões de matriz africana, né, Umbanda, Candomblé, e a gente também visitou vários terreiros, a gente participou de algumas manifestações, né, e alguns rituais que eles faziam lá. Então, assim, o que era a discussão? É que nós, como profissional, a gente não tá para julgar a crença de qualquer pessoa. Então, assim, qualquer pessoa que acessar o meu consultório ou o meu trabalho no serviço público, eu não tô para julgar em que ela acredita, né? Mas, assim, o quanto é que a fé no que ela acredita vai ajudar e muito no processo de recuperação dela. Então, assim, claro que ela não vai abandonar os tratamentos, ou seja, ela tem que continuar com a medicação, fazendo, né, todo o que foi prescrito para ela, mas a gente tem como profissional também estimular essa fé no sentido positivo, né, de que ela possa utilizar em benefício próprio no meio, né, de uma situação difícil. Então, assim, a espiritualidade, ela responde coisas que às vezes a ciência não consegue responder. Não consegue explicar, né? Então, tem muitos casos que realmente a gente vê cientificamente o quanto a fé ela ajuda as pessoas. E nós, como profissionais, a gente não pode dizer, acredite nisso, acredite naquilo. Não, isso é livre. Cada pessoa acredita no que quiser, desde que esteja a favor dela, né? Um benefício positivo dela. Então, assim, diante dessa situação que eu vivenciei, né, no estágio e vivências no âmbito do SUS, a gente viu o quanto é positivo, o quanto a espiritualidade realmente ajuda as pessoas e quanto é um pilar a mais, né, na vida do ser humano. E é porque a depressão é a saúde, doença da alma chamada, né? Com a ajuda de Deus e dos médicos, quem fez os médicos foi Deus, né? Então a ajuda dos dois, é claro que a pessoa está passando por um processo, ele vai usar a sua fé, vai deixar os remédios de lado. Tem que tomar uma medicação, né? Você falou,
uma medicação, procurar o psicólogo. E com a sua fé, tudo vai dando certo. E assim, a depressão, né, os problemas mentais, por muito tempo sofreram muito preconceito, né? Dizer, não, isso é frescura, isso é falta de Deus. Ainda te vê ainda hoje aí nessas coisas, né? Sim. Eu falando nisso, tem gente que passa com um problema desse, tem até medo de procurar o psicólogo. Sim. Né? Tem medo, não vai não, porque lá vai te encher de remédio. Não é assim, né? Não é assim. Aí, não é assim. Vamos conversar primeiro. Sim. E aí, assim, diante esse preconceito que se tinha de que é falta de Deus, isso afastava muito as pessoas de procurar os profissionais. Falta de trabalho, falta de alguma coisa, o pessoal sempre diz, né? Sim. E aí a gente vê grandes líderes religiosos que também enfrentaram, né, depressão. A gente vê pessoas que têm estrutura, mas mesmo assim passando, né, por esses problemas. Então a gente, enquanto profissional, a gente quer um pouco que diminuir esse preconceito, né, de dizer que não é falta de Deus, não, é um problema que a pessoa está enfrentando e que tem profissionais que podem auxiliar nessa recuperação, que podem ofertar esse apoio. Graças a Deus, a nossa cidade, né, ela tem vivenciado isso, essa valorização da saúde mental, né? Nós temos vários profissionais muito qualificados aqui em todas as áreas. Sim. E hoje a gente já tem psicólogo na educação, né, na assistência. Então, assim, vários âmbitos que antes a gente não via, né? Que hoje em dia a gente enxerga a necessidade, né, desse olhar multifatorial, desse olhar como um todo. Então, uma criança que ela está na escola, que às vezes ela não consegue aprender, antes a gente já, né, tinha esse preconceito de dizer, é culpa dele, ele não aprende, ele não é inteligente. Hoje em dia, né, a gente pode ter esse olhar de dizer, não, o que é que está acontecendo nesse processo de aprendizagem? Que ele não está conseguindo aprender, o que é que está acontecendo? Tem que mudar a metodologia, algum fator social que essa criança está enfrentando. Então, há toda aí uma análise, né, mais profunda sobre esse tema. A questão da ansiedade, por que aqui ataca mais hoje a juventude? A gente vê que mais é o pessoal mais novo, né? Olha, assim, é como eu disse, não tem uma causa específica, né? Não tem algo que a gente possa apontar, é isso. Mas a gente pode estudar os fatores que estão ligados a essa juventude. Por exemplo, o aparecimento da rede social. Né? Hoje em dia, as pessoas estão muito conectadas, né, no celular, né, no Instagram, nas redes sociais como um todo. Isso aí. E isso tem acelerado mais ainda. Então, se eu mando uma mensagem, a pessoa não responde, eu já fico imaginando o que é que aconteceu. Será que ela não está bem? Será que ela não gosta mais de mim? Já se cria todo um cenário. Se cria todo um cenário. Então, assim, são vários fatores, né, que vão acelerar. Então, a ansiedade é essa projeção para o futuro. Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Então, assim, hoje a sociedade, ela está mais acelerada, né, mais ansiosa. Então, são vários fatores que vêm contribuir. A gente está falando de um específico, né? Mas hoje a criança de 2 anos já tem acesso a muitas informações. Verdade. Uma grande discussão que se tem é o acesso da criança às telas, né, de celular. Isso faz bem, não faz? E assim, o que se hoje a gente tem essa análise sobre isso? Antigamente você assistia o desenho na TV. Era o desenho que estava passando lá. Olha isso. Entrevista, olha aí. Aí, rapaz, beleza? Tá chique, meu filho. Estamos dando entrevista. Daí, rapaz, tamo aí. Só tu cortar, né? Depois. Cortar. Pode ir. Hoje tem assim, uma análise sobre as telas, né? Faz bem, não faz, a criança. A gente pode analisar que antigamente, né, talvez na sua época, na minha época, que a gente assistia na TV. Assistia na TV e era o desenho que estava passando. Se eu queria assistir As Meninas Superpoderosas, eu tinha que esperar acabar aquele desenho até chegar a minha vez de assistir o desenho que eu queria. Hoje em dia, não. A criança, ela tá aqui, ela passa para outro. E ela vai passando. E aí, isso dá essa sensação de que ela pode controlar tudo. E hoje o pessoal tudo é apressado. Se demorou hoje, não, tá demorando muito. Se eu vou ouvir um áudio, eu acelero no 2, né? E já temos essa possibilidade que antes não se tinha. Antes, se eu quisesse me comunicar, eu tinha que mandar um bilhete, né?
esperar, ou então um recado, esperar que viesse a resposta. E aí, hoje em dia, tem essa falsa sensação que a gente pode controlar tudo. Só que nós não podemos, né? A gente sabe que tem coisas que a gente não pode controlar. E aí, a gente se frustra e sofre por conta disso, né? Porque tem coisas que você não controla. E a ansiedade é justamente você compreender, né? E lidar com essa emoção de que não é tudo que você pode controlar. Às vezes, o que é que você controla? A sua reação, o que você sente, você pode lidar com isso. Mas você não pode controlar a reação do outro, como o outro vai agir. E hoje a gente já tem, né, essa falsa sensação de que pode controlar alguns fatores. Pois é, pessoal, estou gostando da entrevista, bate-papo tá bom, estou com ela, a doutora Tainara Farias, né, batendo aqui um bate-papo com ela, psicóloga. Doutora, queria perguntar a você, como é que gera também, que você explicasse para a gente, quando chega o ponto da depressão, tirar a própria vida? Pronto. Essa questão da ideação suicida, né, é um tema que é delicado, porque muitas vezes envolve culpa, né, a pessoa não vê sentido na vida e acaba tendo essa questão da ideação. Então, quando uma pessoa ela tem esses pensamentos, às vezes não é que ela queira acabar com a vida, ela quer acabar com aquela dor que ela está sentindo ali, né? Ela está em sofrimento profundo. Então, muitas vezes ela busca ajuda, né? Ela dá sinais. E aí tem a questão da, às vezes, ter a presença de um transtorno mental, mas às vezes é problemas sociais, também é multifatorial, não tem uma causa específica. E assim, através desse olhar que a família tem, né, que percebe que ela está passando por um adoecimento e pode realmente ajudar, né, pode levar essa pessoa até um profissional que tem uma condição de atender, né, e dar esse suporte para essa pessoa. A família é muito importante nessa hora? Sim. Os vínculos familiares, né, os vínculos comunitários. Então, não é à toa que a gente tem equipamentos que trabalham essa questão do fortalecimento de vínculos, porque é muito importante. Né? É importante que a pessoa tenha esses vínculos estabelecidos, esses vínculos fortalecidos, para que atuem também, né, nessas questões. Bacana. Então, doutora, tiver alguma coisa para acrescentar, fique à vontade. Não, só dizer que eu fico muito feliz, né, em poder falar, em poder contribuir um pouco. Dizer que as questões que se referem à saúde mental, elas são muito atuais, né? Hoje a gente vê uma sociedade adoecida, né, ansiosa, muitas vezes depressiva, por fatores que a gente também se cobra muito, né? Eu tenho tantos anos, eu já tenho que ter conquistado muitas coisas. Por que fulano tem, né, já conquistou muitas coisas e eu não? A gente se compara muito também com a vida do outro. Quem sabe como é que é a vida da outra pessoa, Sim, né? E eu acredito que um fator que tenha contribuído seja o avanço da tecnologia, né? É muito importante a gente ter esse avanço, porque nos ajuda na comunicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem acesso a outras realidades, né? Só que, assim, a tela, ela não é a mesma coisa do contato, né? Contato ali, olho no olho, digamos assim. Só que às vezes a gente está aqui nos encontros, tô aqui, sair para jantar e tô me comunicando com uma pessoa que está longe, né? Ou seja, eu tô priorizando um vínculo ali pelo telefone. Até quanto isso é positivo, né? Então, assim, a tecnologia nos ajuda, mas ao mesmo nos conecta com outras realidades, que às vezes eu me comparo. Por que eu não tô vivendo isso? Por que que... E nas redes sociais só realmente aparece aquilo que a gente quer mostrar. Não significa que é a vida da pessoa. E aí essa exposição também, às vezes, acredito que tenha consequências. Então, assim, acho que tudo é a questão do equilíbrio, né? Saber que a nossa vida não é o que está dentro desse celular, né? Ele é um aparelho que vai nos ajudar, mas a gente pode buscar o equilíbrio através do exercício físico. Por que a gente bate tanto na tecla do exercício físico? Porque no momento que você vai praticar atividade, é produzido hormônios, né? Hormônios que traz felicidade, que traz disposição. Então, você pode procurar a psicoterapia não só quando surgiu o transtorno, mas para se conhecer,
né? No espaço da psicoterapia, você pode conhecer quais são as suas questões, os seus traumas e poder analisar mais um pouco sobre isso. Ou seja, procurar não só quando tiver com problema, né? Sim. A gente também atua na prevenção, né? De entender por que está se passando aquilo, por que eu estou me comportando dessa forma. É algo que não é rápido, é algo que é demorado mesmo. Então, assim, a psicoterapia é um processo e que a gente tem que ter paciência e tem que ter a parcela de contribuição também do paciente, do cliente, enfim. Não é feito só pelo profissional, é uma parceria. Eu vou trabalhar com o que o paciente me trouxer, né? Então, assim, tudo isso contribui. Se alimentar de forma saudável, dormir bem, ter uma rotina de sono. A pessoa que ela não dorme bem, no outro dia ela tá mais irritada, né? Mais impaciente, estresse, né? Com a falta de atenção, mais estressada. Então, tudo isso vai influenciar na sua saúde. Né? Controlar um pouco a rede social também? Sim, se puder, né? Às vezes ter aquele momento off, né? Nem tudo que você vive precisa ser postado, ou precisa as outras pessoas, né, estarem realmente sabendo e participando. Então, eu costumo dizer que é uma dose de equilíbrio de cada coisa. Então, doutora, tem mais alguma coisa para acrescentar? Fica à vontade. Isso mesmo, muito obrigada. A gente que agradece você ter participado da entrevista aqui com o canal Sertão da Caraú. E você atende aqui no Tamboril, aqui na prefeitura também, né? Isso, atualmente eu estou no plantão psicológico no Hospital Municipal de Tamboril. Atendo mulheres vítimas de violência pela Procuradoria da Mulher, que fica na Câmara Municipal de Tamboril. E de forma particular, né? Pode estar entrando em contato que a gente faz esse atendimento. Pronto, doutora, obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Pelo carinho, obrigado pela recepção. A gente veio até o trabalho dela aqui, contar um pouco sua história, conhecer mais um pouco da área do trabalho dela. Então eu queria que você deixasse, antes de encerrar, deixasse uma mensagem positiva aí para as pessoas que estão assistindo essa entrevista. Dizer que a vida, às vezes, ela é difícil, né? Mas ao mesmo tempo muito saborosa. Então, assim, a gente precisa ter essa coragem, essa fé de lutar pelos nossos sonhos, porque as dificuldades elas vão existir e requer de nós fé, coragem, que a gente consiga passar por esses obstáculos. Às vezes a gente dá mesmo uma fraquejada, tem dias que são mais cinzentos, né, mais tristes, mas eles também passam. E eu gosto muito daquela frase, tudo passa, porque tudo realmente vai passar, seja bom ou ruim, uma hora passa, né? E a gente precisa acreditar em dias melhores. Pronto, esse foi o bate-papo com ela, a doutora Tainara, né? Isso. Farias, filha do grande amigo nosso aí, o Edgar, um abraço para ele. Obrigada. Né? Isso. O interior é tão bom, né? É, eu gosto. É terapêutico. Pronto. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau.